Seja bem-vindo ao Growcast, esse é o segundo episódio e hoje eu tô aqui com o meu assessor, o Ítalo Marchione. Ó, tô confundindo teu nome, falei nos bastidores ali. E aí, Ítalo, como é que tá? Bom ou não? Bom, tranquilo. E eu trouxe ele para bater um papo, né? É um bate-papo mesmo, a gente tava falando muito nos bastidores aqui. E eu acho que o podcast tem que ser assim, né? Então, vamos praticamente trocar uma ideia. Não vou fazer muito formal, não, tá? Cara, me fala aí, hoje você tá na Legacy, né? Que é o escritório associado ao BTG. Explica melhor como que é essa questão. Bom, Danilo, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui aí nesse projeto do podcast novo que está nascendo. Um prazer estar falando com vocês aqui. Sim, hoje eu tô na Legacy Investimentos. A gente é um escritório credenciado ao BTG Pactual. Então, o BTG é nosso principal parceiro aí. Não, legal. E, cara, mas me fala assim, o mundo dos investimentos, o cara para entrar, ele tem que ter um feeling, ele tem que ou gostar, né? Porque, por exemplo, você fala de dev, hoje a gente tem dev. Geralmente o cara dev, ele já é um cara mais pro lado nerd, ele gosta de tecnologia, de programação. Mas como que você ingressou nesse mercado assim? O cara, vou trabalhar com investimentos, porque é um negócio mais específico, né? Cara, essa é uma história interessante. Talvez um pouco não tão intuitiva assim, né? Eu me formei em Direito, então quando eu entrei na faculdade, que eu ingressei, no meu primeiro ano da faculdade em Direito, eu tava naquela fase assim, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não queria ficar parado. E é difícil, primeiro ano de Direito, você conseguir algum tipo de estágio, né? Acho que em todas as áreas. E aí, na época, eu pedi para participar de um estágio voluntário numa maternidade em Araraquara, especificamente no jurídico, eu estudava lá. Você morava onde nessa época? Em Araraquara. Certo. E aí até um professor meu, que eu sou muito grato a ele me deu a oportunidade, e aí eu comecei a fazer estágio no setor jurídico dessa maternidade, né? Só que eu pedi essa vaga ela não existia, né? Eu fui fazer esse estágio voluntário, e aí então não tinha espaço na sala do jurídico. E aí acabaram me alocando lá na sala, da chefe de enfermagem ali da maternidade. E, enfim, fiquei muito tempo lá, aprendi uma série de coisas voltadas na área do direito e também passei a observar outras, né? E era muito comum, às vezes, no intervalo, um médico ou outro, o pessoal tinha muita amizade com essa pessoa que ficava lá na sala comigo e vinha lá tomar um café, bater um papo naquele horário de descanso. E ali eu comecei a observar muitas das coisas, assim, porque o pessoal acabava falando da vida particular, um problema ou outro financeiro, etc. Mas eu comecei principalmente a analisar a diferença de perfis, de contexto realmente de vida de cada um, assim. E eu também comecei ali a ter um pouco da percepção de que talvez eu não olharia tanto para o direito como para a área da advocacia em si, que é o que eu pensava em trilhar na época, né? E aí, especificamente, um dia, essa pessoa, a Rose, que eu tenho muito carinho por ela, que trabalhava ali na sala comigo, especificamente um dia ela tava batendo um papo comigo, falando ali de uma questão pessoal da vida dela ali no quesito financeiro. Eu gostava um pouco, né? Mexia ali um pouco, isso é no ano de 2018. E aí eu acabei conversando com ela. E aí eu acabei, de certa forma, ajudando ela ali. Ela, por que você nunca pensou em fazer nada disso na sua vida? A verdade é que não. Sim. Eu nunca tinha pensado em trabalhar nisso. Eu pensava no direito como área, mas aquilo lá me abriu um pouco a cabeça. Eu estava ali no estágio, eu comecei a pesquisar o que eu precisava para ingressar no mercado, né? E o mercado financeiro, ele é um mercado com uma série de regulações, né? Então, eu entendi que eu precisava tirar uma certificação. Na época eu estudei ali, passei na certificação. Mas a própria OAB já é assim para advogado, né? Perfeito. Acho que o que mudaria ali é que vamos falar assim, né? Cada área do mercado, ela exige um tipo de certificação ou não. Sim, né? sim. Mas é nesse quesito de regulação mesmo. Uhum. E aí, na época, eu estudei, ali no estágio mesmo, eu estudei para essa certificação, fui fazer a prova, fui aprovado. Achei que a minha vida estava resolvida ali e que as coisas se encaminhariam diante disso, né? Enfim, as coisas não funcionam assim na vida. E aí, mas, assim, foi mais ou menos dessa forma, vamos dizer assim, sem querer, sem nenhum tipo de história romântica, que eu fui parar ali no mercado financeiro. Sim.
até contextualizando um pouco desse começo, talvez, que eu acho que é interessante a gente falar, que, enfim, quando eu entrei no mercado, eu me associei a um escritório na época da XP Investimentos, que foi onde eu recebi o convite para começar. E hoje, quando a gente fala de XP, parece meio óbvio, né? Mas na época, por mais que 2018 tá perto, assim, não era tão óbvio. Então, a XP ela já era uma empresa muito grande, estava próxima de abrir o capital ali na Bolsa em Nova York, só que muita gente ainda não conhecia, principalmente interior. E assim, eu estava no começo de carreira, era muito novo, vamos falar, sem experiência, e eu comecei a conhecer um mercado que eu tinha uma visão, eu tinha uma nuance, eu queria muito desse contexto de vida, de conhecer pessoas, etc. E eu comecei a descobrir que o mercado ele era muito mais transacional, focado talvez no produto. Hoje é meio óbvio isso, né? O pessoal fala muito sobre o mercado ser focado em produto, mas na época não era tão óbvio você ter esse tipo de percepção. Enfim, comecei ali na XP, para mim foi uma escola. Aprendi muito, meu tempo lá foi muito curto. E aí, na época, depois eu acabei recebendo um convite do Banco Safra, que estava estruturando o modelo de assessoria de investimentos, né? O modelo B2B do banco. E aí foi onde eu ingressei ali no Safra e aí a gente praticamente ajudou a estruturar a parte de interior de São Paulo, onde a gente queimou muita sola de sapato. E aí foi onde a gente começou a construir, de fato, essa linha aí no mercado financeiro. Aí, então, meio que... Aí, quando você ingressou, foi que ano mais ou menos ali? 2018. Que eu comecei a trabalhar de fato... Pré-pandemia. Que eu comecei a trabalhar de fato foi 2019. Né? Em 2018 eu me certifiquei. E aí, até eu conseguir uma posição ali, foi começo de 2019. Metade de 2019 eu já estava atuando, de fato, como assessor de investimentos. Certo. E o cara, assim, para ser assessor, ele tem que ter... Parte de números, você trabalha muito com isso aí, né? Sim, né? É importante que se você tem uma capacidade técnica ali, afinal, você vai gerenciar. Mas é muito importante, talvez, um outro lado também, que é a parte de relacionamento, né? Eu sempre falei isso sempre foi muito forte para mim. Muita gente acha, às vezes, que é a matemática, que é a gestão ali. A verdade é que, se você entra no mercado querendo abraçar o mundo e ter a melhor gestão possível, eficiente ali, se você não souber lidar com pessoa no fim do dia, você vai fazer muito pouco. Porque no fim do dia a gente atende, por exemplo, a gente cuida de famílias, né? E quando a gente vai pensar em famílias, cada família tem um contexto. É de um jeito diferente, né? Entre milhões de contextos. E aí eu acho que você saber entender as especificidades de cada contexto, como se comporta, como é tomar de decisão, é muito mais importante para você saber direcionar como vai ser feita essa alocação de recursos ou não. Até porque a gente conta, né? Então, por exemplo, a gente tá aqui agora batendo esse papo e, poxa, tenho toda uma equipe lá no escritório, cuidando da parte de renda fixa, renda variável, olhando a carteira dos clientes. Então, e que escritório, né? Bem, bem montado, a gente foi lá ver e vocês estão de parabéns também, estrutura fenomenal, assim, cara. Obrigado. Muito boa mesmo. Mas assim, mais que isso é importante porque a gente tem todo esse respaldo, né? Então tem toda uma equipe técnica que respalda a gente, não só do escritório, mas do banco como um todo. E hoje, assim, só para entender, por exemplo, você tá no cargo ali de assessor, né? O que compõe, assim, dentro da Legacy, por exemplo? Aí tem um assessor, aí tem um cara da parte mais de capitais, como é que funciona? Tá, legal. Bom, a parte de assessoria, vamos falar de uma forma simples assim, ela é responsável pelo relacionamento com o cliente. Óbvio que dentro do escopo da atuação é esperado que você tenha uma série de competências e também ali a parte de investimentos em si. Então, basicamente, o que eu faço eu tenho relacionamento ali com as famílias que a gente atende e eu entendo todo o contexto dessas famílias e a gente consegue direcionar qual vai ser a melhor alocação, o que vai ser mais eficiente para o contexto específico de cada uma dessas famílias, né? Por exemplo, quando a gente olha para banco de uma maneira geral, os bancos, eles, via de regra, eles têm ali 3 perfis de investimento, né? O cara que é conservador, moderado, agressivo, e isso muda de nome de casa para casa. Sim. Só que, assim, a gente tem no Brasil mais de 200 milhões de pessoas. É muito difícil de eu pegar 200 milhões de pessoas e colocar essas 200 milhões de pessoas dentro de 3 caixinhas.
É né? verdade. Então, isso não é uma matemática exata, não é uma receita de bolo. Agora, a partir do momento que eu entendo o contexto, entendo as especificidades e, de fato, o objetivo, não é a conversa bonita, é a verdade, né? Eu consigo direcionar melhor isso, né? Então, a minha função é basicamente essa, né? Não é uma função simples, porque eu até faço uma brincadeira que eu cuido do órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso. É verdade. Então, nesse sentido, a gente acessa ali uma particularidade, uma questão que não é simples, não é uma ciência exata, não é uma ciência de bolo, mas a gente vai direcionar, e aí para cada direcionamento que a gente venha a dar, a gente vai ter as especificidades. Então, desde a carteira, né? A gente tem áreas de atuação ali, seja ela renda fixa, renda variável, a gente traz os especialistas para cada uma, planejamento sucessório, a parte de investimentos internacionais, até para outras partes, como, por exemplo, você citou aí a parte de mercado de capitais, né? Que é um core do próprio BTG. O BTG é um banco de investimentos. Né? Assim, talvez para quem não sabe o que é a parte de mercado de capitais, para contextualizar um pouco também o que é um banco de investimentos, né? Um banco de investimentos, ele é responsável pelo financiamento de médio e longo prazo das empresas. Então, as empresas, elas têm algumas formas de se financiarem, né? Uma delas é você ir no banco e tentar pegar um crédito, um capital de giro. É uma das formas que as empresas podem se financiar. E outra forma que as empresas elas encontram é através de um banco de investimento. Então, as empresas que elas têm um porte, um padrão, até um motivo para fazer isso, elas podem acessar isso via mercado de capitais, que basicamente pode ser feito através de uma emissão, de uma dívida. Então, a gente vai fazer emissão de um CRI, emissão de um CRA, vai fazer algum tipo de estruturação, ou vai preparar essa empresa para poder abrir o capital dela na bolsa. É uma das formas que a gente faz isso através de um banco de investimento. É um dos braços que a gente tem no escritório. E para tudo isso a gente tem especialistas aí de cada área que vão direcionar e vão saber diagnosticar e dar os melhores caminhos para cada uma delas, né? Eu lembro que a empresa, né, quando eu procurei vocês na época, estava alocado para a maior parte empresa. E para você ver como é que é a questão do branding, né? Porque eu sigo muito o Flávio, né? E aí ele era garoto propaganda do BTG e tudo mais. Então, assim, no subconsciente, quem você vai procurar primeiro? Você vai buscar pessoas que são, né, que você confia e tudo mais ali. E aí ficou na cabeça e tudo mais. Eu tentei buscar outros, não tive um feedback legal. E na época que eu fui procurar vocês, eu também queria perto, entendeu? Então, a gente tá em Mococa, vocês estão em Ribeirão. Mas aí eu não lembro se eu tinha casa já. Acho que eu já tinha... Você lembra? Eu já tinha casa lá? Uhum. Ah, não. Então, provavelmente foi isso. E, cara, eu lembro que a gente tinha um valor considerável de investimentos, mas eu era particularmente, assim, abandonado pelo banco, né? Porque eu tava no bancão lá, padrão. Não vou falar o nome, de cor laranja. E eu era tipo assim, cara, os caras não estavam nem aí com você tem um valor considerável. E eu tava insatisfeito, mas também tinha a questão de eu me cobrar, entendeu? Porque assim, a gente já conversou muito sobre isso, e isso eu acho bacana, esse relacionamento que a gente tem. Mas o empresário, como empresário, ele não é obrigação, ele não tem que ter meio que a obrigação de saber sobre gestão de dinheiro, né? Existem especialistas para isso. Mesma coisa, tem um médico para a parte de osso, de pele. Então, assim, cara, dinheiro eu aprendi que é a mesma coisa. Tem que ter o cara que sabe sobre dinheiro. Porque o empresário, ele sabe do business dele, do contexto. E às vezes até conversando com alguns caras que têm empreendimento e tudo mais, eles vêm assim, não, porque eu vi sobre investimento tal. Eu falei, cara, você tá perdendo tempo no que era para não perder. Né? E o Flávio fala muito isso aí, né? Que o que ele falou lá, que ele aloca tudo meio que em renda fixa. Cara, o meu negócio é meu business, o meu dinheiro é para render e não ser perdido e tudo mais. E aí, isso daí também é insight, né? Que você acaba vendo que faz sentido mesmo. Então, começou meio que eu querendo buscar, eu tive essa consciência que eu precisava de alguém para me ajudar. E aí encontrei vocês e tal, fui muito bem atendido. Eu entrei meio que sem saber, depois você vai aprendendo muito, né? Mas aí...
meio que eu tive essa ajuda, né? E também, só que aí entra muito conflito, assim, porque você conversa com os caras que são empresários, eles são mais baby boomers lá, né? Mais de idade e tudo mais. E eles têm sempre um pé atrás, não, porque dinheiro você tem que comprar imóvel, porque dinheiro você tem que fazer ele movimentar, porque senão, igual a época do Collor, você vai perder teu dinheiro no banco. Então, você vê muitos esses argumentos, né? Mas quando você tá literalmente ali, você vê que, assim, as pessoas têm esses medos, assim, obscuros, mas o cara tá deixando, assim, nossa, ele tá deixando de ganhar muito mais, de maneira muito mais, menos burocrática, né? Porque imóvel tem a depreciação, tudo é um bom ativo, mas depende do contexto. Talvez para mim não funcione nesse momento, talvez funcione futuramente. E aí o cara às vezes se prende tanto nessa questão, né? De ter esse medo e tudo mais. Mas no resumo da ópera, né? O empresário ele sempre tende a querer fazer tudo, né? Como todo mundo. Então ele acaba às vezes se prejudicando nisso. Mas eu tive a consciência e assim, não tem o que falar. Foi tudo muito bom e ainda é, né? E essa parte vocês sentem também, tipo assim, quando vai um cliente, você sente que ele tem, às vezes, assim, alguns paradigmas ali, uns pré-conceitos sobre alguma coisa. O que você enfrenta nessa questão? Você sente isso das pessoas também? Total. Eu acho que isso é um dos grandes desafios da nossa profissão. Quando a gente cita especificidades, né? E especificamente isso que você citou sobre esses pré-conceitos, no mercado a gente tem um termo que a gente usa que é baseado em finanças comportamentais, que a gente chama, que é inclusive uma temática que eu gosto muito de trabalhar, que basicamente a gente tenta trazer uma ciência para o comportamento humano relacionado à parte financeira, né? E isso basicamente acaba explicando muitas das coisas. E por que esse tema é um tema que eu gosto tanto e que é muito importante? Porque a gente tem... Cada pessoa tem um perfil e a gente tem alguns perfis ali que eles são parecidos em comportamento, na tomada de decisão, no como ele pensa, no como ele vê o dinheiro, na forma como ele trata o dinheiro. E quando a gente entende isso, a gente entende o perfil de cada um, onde ele se encaixa dentro dessa temática de finanças comportamentais, então quais são os vieses que esse cliente tem, né? E também o motivo desses vieses. Então, você citou, por exemplo, o caso da questão de imóveis, né? Talvez... pode ser em algum momento, né? Cada um dentro do seu nível ali, às vezes a pessoa está tendo uma visão equivocada. Só que ela tem um motivo para ter essa visão. Talvez a família dela construiu um patrimônio lá atrás muito baseado em imóveis. O que talvez essa pessoa não consegue enxergar, e aí é o que a gente tem que entender, é que as coisas elas mudam, né? A gente estava tendo essa conversa aqui antes, Danilo. Você estava comentando como que as coisas elas mudam no cenário de tech. Sim. Então, por exemplo, a gente viveu um momento no Brasil, antes ainda do Plano Real, onde você conseguia comprar uma terra, você produzia o que você produzia nessa terra, te permitia comprar outra terra ali muito mais rápido do que hoje, né? Onde a gente tem um outro nível de preço. Uma coisa que impacta muito essa questão imobiliária, que pouca gente fala, né? A mudança no perfil da pirâmide demográfica que a gente tem hoje, de crescimento demográfico, né? Então, que basicamente antes a gente tinha poucos velhos para muitos jovens. E hoje a gente está num momento de mudança dessa pirâmide demográfica, onde a gente passa a ter mais velhos do que jovens, né? Então, assim, em algum momento, talvez a gente tenha mais imóveis do que gente para morar. É um tipo de provocação, né? E às vezes também, até com relação ao negócio, né? É a forma como você enxerga o mercado financeiro, né? Você sabe ganhar dinheiro, as famílias que a gente atende, elas sabem ganhar dinheiro no negócio delas. E eu não quero interferir e tomar esse lugar. Não é a função do mercado financeiro. Ele tem que ser um aliado no planejamento, na tranquilidade que ele vai fornecer. Então, muito mais do que fazer ganhar, é proteger. É trazer eficiência para essa proteção e ser um braço, né? Agora, ganhar dinheiro, como você mesmo falou, cara, para que eu vou perder tempo tendo que estudar isso aqui e acompanhar mercado se o que me dá dinheiro e sustenta a minha família no fim do dia é o meu negócio? Cara, isso que você sabe fazer e é ali que você tem que focar a tua energia, né? Então, assim, sim, totalmente a gente vê
esse tipo de viés, é o que a gente mais lida no dia a dia. E é engraçado como até você deu o seu próprio exemplo, né? Como você vai mudando a cabeça ali ao longo do tempo. Mas como a gente vê isso acontecendo corriqueiramente no nosso dia a dia, né? Então, às vezes, o cliente ali, ele tem um tipo de pensamento, uma decisão que ele é fechado naquilo lá, e com o tempo ele vai passando por esse processo, ele vai entendendo, ele vai abrindo a cabeça, e ele vai vendo quanto talvez mais eficiente a gente consegue ser quando a gente traz outras visões, outros olhares, né? Então, até eu posso citar um exemplo aqui, né? Eu tava numa reunião semana passada com um cliente, e aí ele falou, pô, vendi a fazenda lá, fazia tempo que tava pendurado, isso aqui, consegui vender, nossa, ganhei muito dinheiro nela, dobrei meu capital. Aí você vai fazer conta, né? Assim, vamos lá, né? Pô, quando que você comprou? Quanto tempo passou? Aí na hora que você joga na conta da inflação, na conta de quanto tempo isso demorou, do imposto que ele pagou. E se tivesse uma renda fixa no lugar da fazenda? Então, assim, aí você põe que, na verdade, esse dinheiro dele tava pagando pra estar lá, né? Óbvio que não é sempre assim. Sim, de novo, ele ganha dinheiro com a atividade que ele tem em cima dessa terra. Agora, pensar em comprar a terra, e até pela questão de você não diversificar, né? Não ter essa tranquilidade na tomada, até, enfim. Isso é muito interessante no nosso negócio. Porque eu não sei se é costume do brasileiro, mas eu ouvi uma matéria que o brasileiro tende muito a palpitar em assuntos que não sabe. Eu não sei se é a nossa maneira de ser, se outra população tem isso, mas eu também não sei como é que é, por exemplo, na América do Norte, Estados Unidos, não sei como que é. Eu sei que lá o pessoal investe mais que o brasileiro, né? Isso aí é um conceito mesmo. Mas eu não sei a forma que eles fazem, mas eu acho que deve ser muito na questão de preservar, né? Não é muito assim? Agora, eu acho que o brasileiro ele tem muito aquela questão de oportunidade. Então, o cara quer ver oportunidade de tudo. E um exemplo disso é criptomoeda, né? A gente vê aí... Óbvio, hoje é um mercado que já está mais sólido, mas assim, o pessoal tava assim, em êxtase na época. Tudo é cripto. E até é interessante que nessa parte vocês me assessoraram bem, porque assim, eu sempre gostei da cripto como uma tecnologia. A parte ruim é que ela ficou muito para investimento. Mas assim, era para ela ser um Pix da vida, o Bitcoin da vida. Eu sempre achei que ia virar isso e acabou que não virou, né? Talvez por tecnologia e tudo mais. Só que o pessoal fica muito assim nessa questão de ter resultado, muito a curto prazo e tudo mais, esse trade, né? Fazendo esse trade. E a pessoa acaba se fazendo a escolha errada às vezes, né? Ou perdendo dinheiro, a gente vê muito isso aí. Mas eu nunca vi como investimento. E vocês me assessoraram bem, porque o meu perfil era esse, né? É conservador, manter aquilo que a gente falou. Mas hoje essa questão da cripto, ela é muito volátil, né? Ela, a cada hora tá um valor e tudo mais. E o pessoal, acho que falta ainda entender que ela é um ativo, mas é um percentual baixo da carteira, né? Você pode investir em cripto, né? Mas testa, né? Testa ali Depende do perfil, né? O meu perfil é assim, eu falo como o meu perfil sendo, não sei o perfil de outras pessoas. Mas porque é igual eu querer entrar em bolsa e saber de empresa. Cara, eu não sei nada de empresa, eu não sei nem como é que funciona, entendeu? Às vezes, igual eu te falei aquela vez, né? Às vezes você conversa comigo, uns 80% eu sei, mas algumas coisas eu vou pulando, porque eu não entendo do mercado financeiro, né? Sim. Eu acho que também eu não devo focar o meu tempo nessa questão. Hoje a gente tem tudo acontecendo ao mesmo tempo, aquela empresa é 1000 coisas pra gente resolver, então imagina se eu ficasse vendo isso o dia inteiro. A empresa não ia rodar, né? Literalmente. Exatamente. Então, essa foge um pouco assim do escopo de assim, a questão de assessoria, né? Cara, acaba sendo meio que parceria mesmo, assim, essa questão. Eu acho muito interessante. Que aí você leva ali a tua objeção que você tem, cara, eu tô achando isso e vocês vêm apresentando dados, né? Mas essa questão do imóvel também é muito interessante, né? Porque o brasileiro em si, a segurança dele é investir em imóvel, né? Mas hoje, assim, tem também a questão de eu investir numa empresa que gerencia imóveis, né? Como é que é o nome? A gente tem os fundos imobiliários. Fundos imobiliários, isso. Que ele é basicamente isso, não é? Sim. O fundo imobiliário, ele basicamente você tem ali um pool de imóveis, né? Pode ser desde laje corporativa, imóveis comerciais puramente, shopping center, galpão logístico, né? E você coloca uma gestão profissional para fazer a gestão desses imóveis, né? Voltando ainda com relação aos imóveis, e aí outra coisa que
o brasileiro, via de regra, ele é muito polarizado na tomada de decisão, né? Então, a gente nunca tem um meio termo, a gente é ou um ou outro, né? E a verdade é que a gente não tem que ver um em conflito com o outro. Então, ou eu invisto em imóveis e eu acredito que isso é a verdade absoluta, que é o melhor caminho a seguir, ou eu só quero investir em mercado financeiro. Acho que você sabe disso, a gente conversa muito sobre isso, né? Que dentro de um portfólio, desde que você tenha um equilíbrio, ambos podem ser importantes, né? E aí, até fundamentos, como você citou. A gente não vai trabalhar com achismo e a gente também não vai tentar acertar, eu brinco ali, acertar a mosca, né? Sim. A gente vai simplesmente, a gente tem os fundamentos, a gente olha para esses fundamentos e com base nisso a gente vai fazer uma alocação eficiente, seja ela uma alocação imobiliária. Então a gente vai olhar o portfólio do cliente como um todo, porque a gente está olhando a pessoa. Né? Qual o objetivo dela? Onde ela quer ir? Onde ela quer chegar? Né? Ela está no momento que ela já está passando para a segunda, terceira geração ali, ou ela está no momento de acumulação, de construção de patrimônio. Isso tudo são fatores que vão interferir muito na tomada de decisão de uma alocação. E o que a gente vai fazer é ser um braço para trazer essas informações para tentar ser o mais eficiente possível nessa alocação de recurso, de tempo, de capital. Uma das coisas que você citou como mercado americano, que a gente vê como diferente do mercado brasileiro, e até pelo nosso contexto, né? A gente, como brasileiro, a gente sempre teve muita... a questão ali do INSS, né? Então, eu vou trabalhar até os meus 60 anos, eu vou me aposentar, e aí a gente tem aquela imagem do cara sentado em casa com 60 anos, na cadeira em casa, assistindo TV, filme, etc., fazendo nada, indo na praça jogar baralho. E é muito louco a gente pensar nisso, que com os 60 anos a gente pensava em parar e não fazer mais nada, em parar de produzir. Isso é ruim para a economia, né? Porque a gente perde ali uma série de coisas e acho que até como ideal de vida, né? Hoje talvez seja mais claro também, mas eu particularmente não me vejo com 60 anos sentado em casa sem fazer nada. Eu quero correr disso. Eu gostaria muito que eu pudesse morrer trabalhando. Porque né? você gosta do que faz, é igual eu. Trabalhar não é um trabalho. Né? É diferente. Se dedicar ao que tem que ser, né? A trazer, a devolver algo para a sociedade como um todo, né? Não só o gostar, porque eu também não acho que a gente tem que ser um apaixonado no que a gente faz. Acho que isso é um privilégio para poucos, né? Mas a gente devolver algo para a sociedade, né? Como retribuição. E aí o brasileiro, ele tem muito essa educação de rentista, né? Da gente trabalhar e o INSS vai segurar ali a minha conta. E, enfim, acho que isso tá mais que claro que não é a realidade. Diferente no cenário americano, o cara ele já nasce ali. Cara, se eu não tiver uma responsabilidade, se eu não cuidar do meu dinheiro de uma forma, se eu não guardar, não poupar, quando eu tiver velho, eu não vou ter nenhum tipo de segurança. Que acho que essa é a diferença, né? É você assim, não é necessariamente você parar, ficar sentado em casa sem fazer nada, mas é você ter a opção de, né? Então, óbvio que quando a gente tem uma idade avançada, a gente precisa de um colchão, de uma segurança ali, que no caso de acontecer alguma coisa, de precisar, você pode se ausentar, você não tem necessidade de ter o mesmo pique que você tem quanto mais novo. E justamente por isso o americano ele tem muito mais essa cultura de ativos líquidos propriamente dito, né? Então, mercado financeiro. Acho que a grande diferença de lá para cá é que no Brasil, historicamente, a gente tem uma taxa de juros maior, que traz para o investidor uma percepção de não correr risco e ter um retorno maior, que também não é verdade, né? E lá o mercado americano ele é muito mais educado a comprar empresas através de ações, ele tem que tomar mais risco para poder ter um retorno melhor. Então o americano médio, ele meio que ele tem essa inclinação natural, porque o mercado em si, ele não tem tanto esse benefício de ser mais estável. No estável ele não tem muito benefício, então ele vai para essa parte de investimento que pode trazer mais resultado para ele, sim, falando por cima. De uma certa forma, ele sabe que ele depende dele. Né? Sim, o Estado, o INSS não vai pagar a conta dele quando ele ficar mais velho. Então, se ele não tiver a responsabilidade de poupar e cuidar bem desse patrimônio, lá na frente ninguém vai fazer isso por ele. Então, assim, perguntando até, não sei se você sabe, lá não existe o INSS nosso. Ou existe alguma coisa parecida? Você sabe? Uma figura exatamente assim, né? Sim. Então, a pessoa ela precisa ter a responsabilidade de trabalhar, poupar uma parte do trabalho, cuidar bem desse patrimônio, né? Quando a gente fala de questão de risco, quando a gente olha para o Brasil, historicamente a nossa taxa de juros é alta, e aí é outra ilusão que o brasileiro tem, é que aqui ele consegue ganhar dinheiro sem correr risco.
E isso não é verdade, né? Porque praticamente tudo quando a gente olha no portfólio tem risco. E aí é onde muita gente acaba se perdendo. O cara fala, pô, mas agora, né? Vamos pensar agora. A gente baixou 0,25, a gente ainda tem uma taxa de juros extremamente alta. O cara olha o dinheiro dele no banco e o dinheiro tá rendendo. E ele acha que tá tudo certo. Mas ele nem sabe onde o dinheiro dele tá alocado. Né? Ele não sabe qual o tipo de risco que ele tá correndo. São outras coisas que é o que eu falo. Quando a gente olha para um portfólio, a gente tem que saber mensurar os riscos. E a gente tem que conhecer os riscos. Talvez você não tenha que saber isso na ponta da língua. Não. Mas quem te assessora tem que saber. Eu não sei. Né? E assim, nem dá para culpar o banco, né? Porque o gerente, coitado, no fim do dia, ele tem 300 coisas ali para cuidar. É humanamente impossível ele cuidar de tudo e ainda te orientar com isso. No fim das contas, ele vai seguir uma cartilha do banco para o cliente. Ele acha que tá bom. Talvez ele podia ser mais eficiente ou pelo menos ganhar a mesma coisa correndo menos risco, né? Tomando menos risco, né? No mercado americano, como ele não tem esse nível de taxa de juros, ele vai precisar de uma exposição mais atrelado ali à classe de renda variável. Então ele vai precisar comprar empresas, né? E aí quando a gente pensa em empresa, a gente pensa em mercado americano, é um mercado muito maior do que o nosso no Brasil. Então, até nível de geração de riqueza, né? Enfim, e isso é outra coisa, inclusive, que quando você pensa num portfólio, quando você está extremamente alocado num único país, é outro tipo de risco, né? Você sabe disso, a gente conversa muito isso. Até entrando assim nesse assunto, eu sempre me cobrava. Eu falei, eu acho que eu preciso investir parte do capital, cara, na América, que é o país mais estável, querendo ou não. Os caras têm tudo lá. É difícil comprar a briga com eles, né? Então, eles são, tipo, o porto seguro do planeta. O dólar deles e tudo mais. E isso foi interessante porque, no geral, para você fazer indicações, é de acordo com o perfil do cliente, mas tem algumas que vai ser menos, benéficas e tudo mais. E vocês foram bem abertos. Falei, não, uma parte você tem que realmente colocar lá e tudo mais para se proteger, tal, câmbio, etc. Isso aí foi bem transparente da parte de vocês. Eu achei muito interessante. Porque, no geral, às vezes não é no mercado. Eu já conversei com pessoas, não invisto nada fora. Pessoas que tinham um capital mais alto. Aí eu fiquei assim, pô, mas quem tá te assessorando não te falou nada sobre isso? Não, entendeu? Então, acho que, não sei se é conflito de interesse ou tipo de coisa, mas isso eu achei bem transparente, bem importante, né? Porque, querendo ou não, a moeda do Brasil, ela é muito volátil. Não sei se você viu um vídeo que o cara mostra que um tanto de ouro antigamente era X, e o mesmo X é o menos ouro, né? Então, assim, para entender o contexto de inflação e de moeda, né? É importante a pessoa ter essa consciência, né? É óbvio que o cara que não tem ainda investimento no capital, ele não precisa se preocupar com isso. Cara, ele tem que preocupar em ganhar mais. Mas a partir do momento que ele começa a ganhar mais, aí já tem que ser uma preocupação que ele tem que ter o senso crítico que ele precisa. Eu já tenho isso aqui, eu preciso movimentar. Que o dinheiro, realmente, no final do dia, ele não pode ficar parado, de fato, né? Tem que ter alguém olhando ele, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Mas eu acho que também, no mercado do Brasil, as pessoas foram evoluindo nisso, né? Teve uma evolução. Se você pegar 5 anos atrás, a consciência, vamos falar do brasileiro médio ali, é diferente de hoje, né? O pessoal tem mais esse viés de entender de fato que precisa. Você acha que isso aconteceu? Sim. De fato? O mercado mais inteligente hoje. Sim. O mercado, ele mudou muito, ele amadureceu muito de um tempo pra cá. Até de quando eu comecei na profissão lá atrás, as coisas elas mudaram muito, né? Tem uma responsabilidade muito grande, até por conta dos influenciadores que saíram, movimentou, né? O mercado, né? Movimentou muito o mercado, trouxe essa sensação e a própria tomada de consciência do brasileiro como um todo da necessidade de aprender, né? Então, a gente vê uma mudança importante na pauta. Hoje as escolas elas são obrigadas a ter ali uma pauta de educação financeira, que é extremamente importante. Então, enfim, a gente viu esse amadurecimento, essa tomada de conhecimento, e hoje a gente também tem um acesso à informação, né? Muito por conta também das empresas. Então, antigamente, a pessoa, para ela poder comprar uma ação,
para ela poder ter acesso a isso no banco, né? E aí eu já tô falando da era do home broker, ele tinha que ter um patrimônio muito grande, né? Sim. E assim, ele tinha que ter o patrimônio, a vontade, o conhecimento e o próprio estimular assunto sobre isso era no cotidiano dos caras que já eram grandes, né? Porque o cara que era pequeno não ia saber sobre nada, literalmente. Perfeito. Não é do ambiente que ele vivia, né? Então, assim, a tecnologia facilitou muito isso. Ao mesmo tempo que a tecnologia, ela também dificulta muitas coisas, porque a gente tem um excesso de informação. Isso é verdade. A gente tem informação de vários lados, então até com relação a essa diversificação internacional, né? A importância, de novo, a gente não tem uma receita de bolo. Mas às vezes quando a gente vai olhar um portfólio ali, a gente vê uma necessidade dessa diversificação, e aí existem N formas dessa diversificação ser feita. Ela pode ser feita via uma PJ, né, uma offshore, que às vezes as pessoas confundem como palavrão. Ela pode ser feita através da pessoa física, qual tipo de estrutura usar, como é a tributação, como eu faço, eu vou comprar um imóvel lá fora, que tipo de estrutura que eu vou usar para colocar esse meu imóvel lá fora, aonde esse imóvel vai ser comprado, ou então como o meu portfólio vai estar distribuído. De novo, e a diversificação internacional, muitas vezes, ela não é só Estados Unidos. Óbvio que os Estados Unidos é uma parcela extremamente relevante no portfólio global dos clientes, porque a maior parte de geração de riqueza do mundo, inegavelmente, ela vem dos Estados Unidos, né? China, a gente tem um monte de países aí que são eminentes, assim, né? Crescendo nesse sentido, mas ainda a maior parte da riqueza, a maior parte de construção de patrimônio, ela tá concentrada no mercado americano. Então, o portfólio global, quando a gente olha para ele, uma parte relevante da carteira vai estar lá, mas isso não significa que a gente não diversifique também para outros mercados, né? Que a gente não olhe para outras coisas. Mas, enfim, voltando ao tema, né? Assim como a tecnologia, ela trouxe essa tomada de consciência, ela facilitou esse acesso à informação, ele também trouxe um excesso de informação. Porque o cara tem muita opção na mesa e acaba ficando perdido. Isso, às vezes o cara ali ele não vai fazer, por exemplo, uma diversificação global porque ele acha que não é pra ele, né? Sim. Ele tá sentado ali num monte de terra, ele tem um patrimônio ali, ele acha que isso é coisa ou pra político, ele ouviu falar na TV que o fulano de tal tinha uma offshore. Meu Deus, isso é errado. Então, pessoal. Ou porque ele acha que é muito complicado. E aí, de fato, pra ele fazer sozinho, ele vai ter que ficar louco pra pensar em tudo, né? Às vezes ele não tem ali uma pessoa para orientar ele. E também não entende a importância disso, né? Uma das coisas que a gente sempre fala, pensando em poder de compra, um fator muito importante que a gente tem que olhar no Brasil, e aí de novo, né? O mercado financeiro, ele serve muitas vezes para proteger, né, essa diversificação, muito mais do que ganhar. Né? Então, vamos pensar em poder de compra, né? Ninguém quer, no fim do dia, perder poder de compra, que basicamente você quer crescer financeiramente, quer crescer o teu patrimônio, às vezes aquele patrimônio que você já construiu, você quer que ele dure por várias gerações, né? E existem várias coisas, desde um planejamento sucessório bem feito para você poder proteger esse teu patrimônio por várias gerações, até uma questão mesmo inflacionária, né? De corrosão desse teu patrimônio. Então, por exemplo, às vezes a gente tem que entender que a inflação individual de cada um, ela é uma, né? O meu consumo, ele tem um consumo diferente do seu consumo. Então, quando a gente olha para essa sala, por exemplo, poxa, quando eu olho esses componentes, quando eu olho o que tem dentro desse microfone, dentro da iluminação, dentro da câmera que está gravando a gente, quanto disso o preço não está atrelado em dólar? Dolarizado, né? E às vezes eu olho no fim do ano e eu falo, eu quero trocar de celular. Lançou um aparelho novo, eu vou trocar de celular. Cara, no fim do dia a minha renda aumentou, mas o celular parece que ficou mais caro. O que aconteceu? Aconteceu que você tá olhando sua receita só em dólar, talvez. E aí esse celular, no fim das contas, ele vai ser fabricado e os componentes e a montagem só em real, dele... você fala, né? Olhando só em real. Exato. E aí o componente dele, toda a linha de produção dele, ela é em dólar. Dolarizado, né? E aí, poxa, será que não tem como eu me proteger disso? Claro que tem. E aí, assim, de novo, não é uma receita de bolo. Sim. A gente precisa entender vários contextos para poder direcionar isso. Então, assim... São muitas variáveis, né? São muitas variáveis. Eu acho que saber equacionar isso da forma correta e também que a pessoa fique à vontade é o principal fator que joga nesse campo. Mas você não acha que no final do dia, a gente olhando para os Estados Unidos, a moeda dólar, você não acha que tá atrelado ao poder de fogo que os Estados Unidos têm? Porque os caras são... Cara, os caras são os pica do mundo. Não tem o que falar, entendeu? Você não acha que, tipo assim, o cara lá que tem uma grana e tal... Isso, obviamente, não diretamente no cara que vai investir, mas o mercado em si enxerga, pô, se tá nos Estados Unidos, se alguém for tentar com os Estados Unidos, os caras têm bomba nuclear, tem o mundo inteiro para revidar.
Então você acha que no final do dia essa proteção do dólar é muito atrelada ao poder de fogo que eles têm, não é? Com certeza, né? É isso até quando a gente fala em termos de dívida pública, né? Às vezes o pessoal quer comparar o tamanho da dívida pública do Brasil com o tamanho da dívida pública dos Estados Unidos, né? E a diferença está justamente nisso. Né? A dívida pública é o que o país está devendo em si. O país ele precisa financiar o seu custo, né? Vamos falar de uma forma simples assim. E esse dinheiro ele precisa sair de algum lugar. Ele sai desde o imposto que o governo arrecada e muitas vezes a gente tem também o que a gente chama de déficit, né? Então imagina que se você ganha 10 e gasta 15, você precisa tirar de algum lugar esses 5 que faltou, né? E os governos, eles utilizam do financiamento, né, da dívida pública, né, para poder financiar essas operações. Então, por exemplo, o Brasil, a gente tem o Tesouro, né, é uma forma de captação de recursos, onde o governo promete, olha, você vai comprar esse título, eu vou te pagar em X anos a uma taxa Y. E isso é uma forma, né? E muitas vezes os países eles estão endividados, né? Vamos falar que isso é meio que natural, né, do jogo. Quando a gente olha a dívida PIB do Brasil hoje, que ela está crescendo muito, né? Então, basicamente, o PIB ali, se a gente fosse olhar numa DRE, né? O PIB ali é o quanto está entrando de dinheiro, vamos pensar assim, e a dívida ela está crescendo com relação ao quanto dinheiro entra. Então, isso é um número preocupante. E os Estados Unidos tem um número desse que poderia ser preocupante. A diferença é o quanto de riqueza é gerado em um, quanto de riqueza é gerado no outro. O quanto de crescimento que eu tenho de eficiência na mão de obra em um, quanto eu tenho no outro. E aí, claro, né, muito se fala do lastro dessas moedas. A gente teve a perda lá do padrão ouro, que a gente chamava, quando você, para cada X moedas, você precisava de um número Y de ouro para lastrear essa moeda. E desde que o padrão ouro deixou de existir, aí existe uma certa controvérsia com relação a isso ser inflacionário ou não, o quanto isso impacta, né, claro. Só que no fim das contas, os Estados Unidos, o dólar ele não tem o lastro em ouro, mas o lastro, como você bem citou, ele pode ser entendido como o poder bélico dos Estados Unidos, querendo ou não, que ajuda a segurar, assim, não entrando no mérito, mas ele traz uma segurança para uma confiabilidade, né? Para tudo que está sendo construído ali dentro. Então isso também tem sim um impacto gigante. Eu acho que sim, cara. Isso tudo que você passou, imagina, que a gente falou aqui por cima, o cara que não entende, mas ele acha que pode ser útil para ele, o que você daria, tipo, um conselho assim, ó, hoje ele não tem... O investimento dele, cara, tá meio que na mão dele, ele tem muito medo. O que você, tipo assim, daria um insight pra ele? Cara, começa a pensar em tal coisa. O que você falaria pra essa pessoa? Que seria tipo eu antes de... Porque eu tinha um senso crítico, mas tem gente que não tem. Entendeu? O que você falaria pra esse cara? Falaria pra ele assim, ó, faça como o Danilo e nos procure, que a gente vai te ajudar. Mas, brincadeiras à parte, mas acho que um pouco é isso, né? O medo, ele é bom em certa medida, ele é importante, mas é entender de onde vem esse medo. Então, qual o motivo do medo? E aí entra a parte de finanças comportamentais, entender os viés dessas pessoas. Procurar alguém de confiança. E aí, quando a gente entende como confiança, também é importante a competência tá atrelada nesse componente. Para poder te ajudar a tomar essa decisão, né? Não necessariamente você precisa delegar 100% essa tomada de decisão. De certa forma... Você mesmo comentou, né? Se você quiser com o tempo e pegando parte de investimentos, etc. Tipo assim, pensar em alguma coisa, mas eu falei pra você, não, acho que não é meu isso, foco. Porque quando você tem alguém de fato de confiança, competente te ajudando, lógico que você tem muito mais tranquilidade no que essa pessoa vai te fornecendo, né? Sim. Mas talvez você não tenha essa pessoa, talvez você não tenha o Ítalo, talvez você não tenha a Legacy para te ajudar ainda. É importante você também monitorar e não delegar 100%. De novo, é muito difícil você cuidar do teu negócio e querer acompanhar o mercado. Mas, lógico, tomar conhecimento, ter fontes confiáveis de tomar de informação e, acima de tudo, encontrar essa pessoa de confiança. Vou dar um exemplo. Quando você manda o relatório geral, você sabe que ninguém vai ler tudo, né? É muita coisa. Mas hoje nós temos a IA, né? É isso. Então, você já chega nela, já manda aí... Bom, por enquanto ela tá aprovando. Então, tipo assim, eu não tenho esse conhecimento e tudo mais, mas a gente tem meios, né, de utilizar. É um bom exemplo. Não é? É um bom exemplo. Hoje a gente tem muitas ferramentas que podem nos ajudar a conhecer isso, né? Então. E assim, eu acho que
acima de tudo, a transparência ela é importante, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre a transparência quando a gente busca um parceiro. Hoje em dia virou um assunto em alta, né? Até com relação à remuneração, etc. O importante é você ter alguém que vai estar do seu lado, que vai te dar tranquilidade na tomada de decisão, que quando a gente tiver um momento ruim, que esses momentos eles acontecem, né? A pandemia, por exemplo, foi um momento extremamente importante na minha carreira como um todo, porque até lá era muito difícil, né, o crescimento, só que quando passou pela pandemia, a água baixou, e aí é onde você vê quem tá nadando pelado, né? Sim. E foi um momento que eu pude crescer muito na carreira por conta disso. Então, assim, saiba que os momentos ruins eles irão acontecer como em qualquer negócio, o mercado é cíclico, né? Mas é importante que você tenha nos momentos ruins, quando eles vierem, alguém para estar junto com você, te dar as informações necessárias, te dar um caminho claro do que tem que ser feito, né? Não alguém que queira vender a fórmula mágica ou que tenha o discurso mais sedutor, o papo mais bonito, a conversa mais legal, mas alguém que esteja junto com você em todos os momentos. Eu lembro que quando a gente conversou, até ainda tava no bancão, né? Aí a gente conversando e tal, aí como é que funciona a questão de taxa e tal? Aí você me foi bem breve, assim... Danilão, ninguém trabalha de graça, né? Essa é a verdade. Mas aí, tipo assim, falei, não, hoje é assim, por exemplo, se você tinha 5 mais 5, 10, e hoje você tem 5 mais 5, você tem 15... É óbvio que, bom, né? A conta vai fechar e tudo mais. E alguém... Já chegaram a me questionar isso também, sabe? Essa questão. Mas é óbvio, ninguém vai trabalhar de graça pra você. Tem algum funcionário grátis na tua empresa? Não tem. Né? Todo mundo tem o seu custo, né? Mas é muito daquela questão. O que eu tinha aqui, o mesmo montante aqui tem tipo X mais. Então, óbvio, é matemática básica. Vai ser. Não é? E eu lembro muito bem que você falou aquela vez lá, porque já chegaram a perguntar, você bate papo, vai conversando, entendendo, você vai comunicando com as pessoas, você vai vendo as objeções que elas têm nesse sentido. Mas e essa questão que eu ia te perguntar, até pra gente já encerrando, de tecnologia e IA, cara, o que você acha assim que vai afetar no seu mercado? Porque é algo que está afetando todos os mercados, né? Então você vê ali montantes de dinheiro sendo impresso para investir em certas empresas, mas o quanto isso você acha que afeta assim diretamente? Porque dinheiro é uma coisa complicada de você delegar para uma IA, né? Você vai estar deixando teu dinheiro e tudo mais ali, mas questão assim de métricas, o que você acha assim nesse cenário? Tá. A IA ela é algo impressionante, né? As coisas elas estão acelerando muito rápido hoje em dia. O CAPEX, né, o investimento inicial ali para mobilizar essas estruturas de IA é algo assustador quando a gente olha, né? Então, o quanto essas empresas estão gastando, estão investindo em infraestrutura para inteligência artificial. Quando a gente olha esses números, principalmente acompanhando lá o mercado internacional. Você falou que vai receber um cheque agora, acho que o ChatGPT? Isso, a OpenAI recebeu ontem numa rodada privada um cheque de 122 bilhões de dólares. Assim, numa rodada privada. É algo realmente impressionante. Se juntar quantas empresas no Brasil, não dá esse valor aí. Não. Não faço ideia. E isso ainda mais numa fase de rodada privada, né? Então, assim, a gente acaba acompanhando muito esses números, esse mercado, não tem como ficar de fora, né? Até os nossos clientes, a gente conseguiu acompanhar muito desse movimento através de algumas posições estratégicas que a gente tinha lá fora. E quando a gente olha esses números, eles são assustadores, assim. Olhando para o nosso mercado especificamente, óbvio, eu fico muito otimista, né? Eu acho que a IA... ela vai ser um braço muito importante para a gente, principalmente com relação à parte operacional da coisa, que hoje toma muito tempo nosso, né? Então, grande parte do nosso dia, ele é ocupado por uma parte operacional. Eu acho que a IA ela vai trazer uma escala muito boa pra gente nesse sentido, e que eu vejo que me permita focar ainda mais no relacionamento, ainda mais estar ainda mais próximo do meu cliente no fim do dia, que, óbvio, né? De certa maneira, a IA pode substituir, né? Todo mundo é substituível, mas o que eu acho que é difícil a IA fazer é ainda entender essa nuance, esse componente humano, essa particularidade, estar junto do cliente, saber conhecer cada cliente e estar próximo, né? Eu acho que a IA, por exemplo, a IA ela não vai sair do escritório, ela não vai conseguir conquistar ali aquele relacionamento, trazer ele para dentro de casa. Eles até achavam que antes as automações iam substituir essas mãos de obras
mais da ponta. Mas foi o contrário, né? Começou a competir com o escritório, quem trabalha no escritório, né? Não quem trabalha no braçal, né? Sim. E até o CEO lá da NVIDIA, ele fala, né, que não é que a IA vai tomar o lugar de você, é que um humano que sabe usar a IA que vai tomar o seu lugar. As funções, elas vão mudar, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para a era da internet, né? E como isso performou nos mercados, talvez hoje a gente tenha uma visão de IA e a IA ela vai ser diferente do que a gente vê ela hoje. Quando começou a internet, as empresas que iriam surfar, que seriam as proeminentes ali da época, não existia Google, não existia Facebook, Meta, enfim. Né? São empresas que vieram depois e que se mostraram que consolidaram nesse mercado. Talvez a mesma coisa aconteça com a IA, numa velocidade muito mais rápida, mas inclusive as funções, né? E o que eu acho, assim, olhando para o nosso mercado vai acontecer, é justamente pelo conhecimento, pela tomada de decisão e tudo isso junto, né? Vai mais uma vez ser um movimento que vai mostrar quem tá nadando pelado, né? Porque a gente, assim, olha, a competência é o mínimo que a gente espera de alguém para cuidar do patrimônio de uma família. Mas a IA, quando você tem um discurso bonito, eventualmente, etc., como você mesmo falou, né? Às vezes, numa conversa ali, a pessoa ela conseguiria passar uma informação que passaria batido para o cliente. Hoje, esse cliente ele tem acesso a uma informação que uma IA vai conseguir falar esse fato para ele. Então, mais uma vez, quem é transparente, quem é honesto, vai cada vez se sobressair ainda mais nesse mercado, né? O próprio Google foi colocado em xeque, né? Se for ver, porque o Google não tinha o Gemini, não tinha nada. E começou a Anthropic não, a da OpenAI, né? E aí o mercado inteiro falando, pô, e aí o Google? Já era pro Google? E parece que os caras fizeram uma velocidade bem rápida essa mudança, né? Eu lembro certinho, quando começou o ChatGPT, o Google não tinha nada, tinha umas IA lá, mas era muito fraca, entendeu? Na época que você tinha que ajustar o ChatGPT para mais neutro, tokens, tinha que fazer tudo manual nele. Eu lembro que eu peguei esse comecinho. Mas assim, você vê que como é que as coisas mudam muito rápido. E pelo menos nessa parte, o Google, por exemplo, ele foi bem assim, ele foi ágil, ele não perdeu tempo. Literalmente eu cheguei a achar, falei, caramba, o pessoal não vai mais procurar no Google agora com IA, mas agora a IA tá buscando no Google, né? Então mudou, eu fiz até um vídeo falando que, inclusive, tem venda que sai que o cara tá conversando com a IA e a IA indica o site, o cara entra e compra, cara. É um negócio é loucura, assim, sabe? É muito interessante. Essa movimentação geral afeta tudo, os mercados, tudo, né, praticamente. E principalmente a gente que trabalha com isso. Porque pra mim é natural ter esses assuntos, mas tem cliente que às vezes vem e o cara tá muito longe da bolha dele, né? Você tem a bolha que você vive, eu vivo numa outra bolha, mas isso eu acho que como um todo muda muito, né? Essa questão. E se muda tanto, é difícil realmente ninguém vai acompanhar tudo 100% do tempo, né? Eu mesmo, para notícia, antes eu até via mais. Hoje, assim, eu pego um site lá de confiança, vejo uns 15 minutinhos quando dá tempo de notícia, mas não tem como acompanhar. É a mesma coisa que investimento, cara. Eu não vou conseguir acompanhar isso, assim, muito rápido, né? Essa questão da IA, e aí ela mexe não só no mercado que talvez seja mais óbvio, né? O Google ali, poxa, como que o Google ganha? Ele ganha no tráfego, né? Então, você está acessando ali o site para fazer uma busca. Quantas dessas buscas deixaram de ser feitas no Google e passaram a ser feitas na IA, e ele ganhava com o anúncio que ele fazia para a pessoa que estava lá. É óbvio que o Google tem várias frentes, mas basicamente é uma fonte de receita principal. Então surge um medo, né? Mas quando a gente não limita a visão para isso, a gente começa a olhar, por exemplo, vamos voltar para o mercado americano, né? Vamos olhar para a economia real ali, vamos pensar no Walmart. Em supermercado, às vezes a gente poxa, talvez eu perdi ou não o momento, o timing para eu me posicionar em inteligência artificial, que essas empresas já cresceram muito, e aí de novo, a gente não sabe ainda quem vai ser ou não a líder de mercado, se vão ser essas empresas que vão estar daqui para frente, mas vamos pensar no Walmart, né? Eu tava vendo alguns números. Primeiro que o crescimento em market cap do Walmart nos últimos 10 anos é algo assustador que ninguém imagina, né? Então, de novo, mostra a resiliência até da economia real. Você me falando, eu nem sabia, eu imaginei que tava tipo um declínio. Exato, né? Só que aí a gente começa a pensar, eu tava vendo outro dia que eles estão fazendo, o quanto a IA está sendo aplicada no supermercado, por exemplo. Imagina uma rede como a Walmart, que tem loja e perfis de lojas de consumidores extremamente diferentes no próprio Estados Unidos, né? Você tem câmera nos corredores, hoje você tem uma capacidade de ter uma análise em tempo real
de como é a jornada do cliente, do momento em que ele estaciona o carro, que ele entra na tua loja, as gôndolas que ele passa, como ele olha, quanto ele tem passe em cada uma, qual é o tempo de tomada de decisão em cada produto. Imagina isso quando você olha para o repositor do mercado, que ele não tinha como fazer isso. E hoje você tem em tempo real uma série de informações que você não teria e que você tem uma capacidade de ajustar e ser muito mais eficiente no tempo, na vida do teu cliente dentro da tua loja, na experiência de consumo dele, na tomada de decisão, como ele vai comprar ou não esse produto, onde é melhor você posicionar essa prateleira ou não. Né? Antes você não conseguia, né? E isso traz uma eficiência, um ganho gigantesco, né? E ao mesmo tempo, também, que com o avanço da IA, como muitas coisas, ela trouxe uma percepção pra gente voltar um step para trás, voltar a valorizar algumas coisas que a gente não valorizava. Então, um dado interessante é o quanto cresceu o movimento em shopping center nos Estados Unidos. E aí o número impressionante é que isso foi nas gerações mais novas. Por quê? É uma geração que na pandemia ela ficou em casa, ela não cresceu com contato e de repente ela tá descobrindo algo que pra gente era óbvio, né? Ela tá descobrindo a possibilidade dela ir no shopping, dela passear, dela olhar uma vitrine, fazer isso com calma, dela conviver com os amigos, dela sentar num restaurante, dela tomar um sorvete, coisa que pra gente era óbvia, isso tá fadado ao fracasso, mas às vezes a gente também volta alguns passos pra trás e aí você olha pra esse número, os shoppings eles estão crescendo, eles estão colocando mais marca dentro, eles estão aumentando espaço, eles estão aumentando, lógico, né? Então o e-commerce não é o perfil ele muda, né? Não é então o comportamento ele muda, então os shoppings eles passam a valorizar muito mais um espaço de convivência, um restaurante, etc. Né? Coisa que antes estava centralizado ali na praça de alimentação, que você queria aquele negócio rápido que você ia sentar e resolver tua vida ali e ir embora. Hoje não, né? Hoje já muda o perfil do restaurante, como ele vai ser, a experiência que ele vai te entregar. Tudo em volta de experiência, né? Mas no fim das contas, o ser humano ele busca esse lado humano, né? Sim. Então, e aí assim, você saber organizar, olhar tudo isso e também como se posicionar, como estar presente nesses setores, como posicionar a tua empresa. Acho que isso vocês estão fazendo muito bem, isso né? Isso afeta demais, cara, porque geralmente o empresário, quando ele monta um negócio, ele monta assim, empurrando com a barriga, o jeito que ele acha. E aí o cara tá ali, tipo assim, mas não vem mesmo o mesmo fluxo que vinha antes. E aí você vai analisar, claro que não vai vir. Hoje tem aí os e-commerce gigantes e ultra agressivos em preço. Onde vem cliente, a gente tava conversando sobre isso. Ele falou assim, basicamente, cara, eu tenho um empório lá e antes eu conseguia ter alguns itens exclusivos, mas agora você entra ali no posto e tem o mesmo item. Você vai lá no Mercado Livre e tá chovendo anúncios desse item. Então, querendo ou não, afeta. Entrega amanhã, entrega em 24 horas. Então, assim, se a pessoa não conseguir, tipo, pensar em alguma coisa diferente, ela tá fadada ao fracasso, cara, não tem como. Aí fazendo até uma ponte aí pro que vocês fazem, né? Se ela não pensar em ser mais eficiente, não trouxer uma inteligência que torne ela competitiva. E aí ela precisa pensar nas duas pontas, né? Ela precisa melhorar a experiência desse cliente e ela precisa ser mais eficiente. Aí pra isso eles podem ligar aqui pra Globsoft pra ajudar ela nisso aí. Agora você foi lá atrás ligar, eu sou antigo, cara. Não, eu vi isso aí. Não, mas porque mas é consciência também, né? Um trabalho que a gente faz é conscientizar. Então, conteúdo, o cara vai ver um conteúdo, alguma coisa, ele não tinha pensado nisso. Porque na bolha dele, ele não tá pensando nisso. E aí você conversa com ele e o cara, nossa, abre a mente. Assim, nossa, me deu várias ideias. Eu nem dei ideias ainda. A ideia eu ia ter que pagar pra ter, mas tipo assim, foi um insight, entendeu? Então você vê que o empresário em si aí volta aquilo que a gente falou, né? De dinheiro é a mesma coisa. Às vezes o cara não vai conseguir desenrolar sozinho, ele vai precisar realmente de um apoio, um auxílio. Cara, mas eu acho que foi muito bacana, assim. Basicamente é o que a gente conversa, né? Acho muito interessante. Isso que às vezes a gente vai fazer uma reunião, então a gente já começa falando sobre cenários e tudo mais, né? De ver o que tá acontecendo. E também, assim, ao mesmo tempo que IA, por exemplo, é benéfico, mas sempre tem um ônus e bônus, né? Ao mesmo tempo que você tem, por exemplo, eu até perguntei, veio um outro player aqui e tal, falei, cara, o que é mais difícil? Hoje é mais difícil porque tem mais concorrente, mas você tem IA,
ou antes era mais fácil, porque não tinha mas tinha pouco concorrente, né? Então você sempre fica nesse jogo, né? Mas, novamente aí, cara, agradeço você ter vindo aí de Ribeirão pra cá e tirado o tempo e tudo mais, foi muito bacana o bate-papo. Acho que o pessoal com certeza deve ter pegado muitos insights, e depois vai ter os cortes também para vocês pegarem os insights específicos ali. Deu umas coisas legais aí. Então, obrigado de novo por você ter vindo aqui, cara. Eu que agradeço, foi um prazer aqui, esse bate-papo foi muito bom e espero estar aqui mais nas próximas vezes também. Esse aqui é o segundo ainda, né? A gente tá caminhando aí para fazer mais, mas é isso. Eu acho que para finalizar, é importante esse network, né? Eu tava em um momento ali meio que trancado, agora eu já tô me expondo, falando com pessoas, né? Eu acho que é muito importante, assim, intrapessoal, você tem que sempre buscar coisas desafiadoras, né? Você ficar ali na caixinha que as pessoas ficam, não vai ter os mesmos resultados, né? Cara, mas é isso. Então, brigadão aí. E se você viu esse episódio, comenta aí, segue o Ítalo lá. Se bem que o perfil dele é privado, né? Não sei se vai ter como falar isso. O Danilo vai me convencer ainda a abrir. Mas aí, se a pessoa ficou interessada, ela procura a Legacy. Como que ela acha a Legacy? Pode procurar Legacy Investimentos no Google, né? No Instagram também, a gente tem o nosso Instagram. Quiser entrar em contato lá, fala que viu a gente aqui no podcast. Tem que falar, né? Também no nosso site, na internet. Então, procurar no Google lá, consegue através do nosso site, também tem o meu contato lá, ou procura o próprio Danilo aí e a turma vai direcionar vocês. Não, é isso. Então, se você gostou, obviamente, deixa o comentário, curte, dá um feedback, o que você acha, poderia ter falado tal coisa, aí a gente traz o Ítalo aqui depois para extrair dele esse conhecimento que ele tem. E é isso, até o próximo episódio aí.